Dependendo da distância, vai até 3 pilotos. Por exemplo, os voos internacionais são 3 pilotos. Sim, quando a distância, sei lá, é mais de 3 horas, por exemplo. Por exemplo, daqui a Londres, vamos supor, sai daqui de São Paulo, são 3 pilotos. Sim. E esses aviões, até esses aviões que fazem o transporte internacional, são aviões específicos. Eles são aviões que eles são ETOPS. Se você, quando você for no aeroporto, for pegar um voo, principalmente nos aeroportos grandes, você vai conseguir ver na parte de baixo. Esse avião, para fazer esse transporte, tem toda uma logística diferente, um regime de manutenção totalmente diferente, sabe? Então, assim, cara, é necessário ter mais de um piloto. Porque, não tem assim, jeito, né? Não tem jeito. E se for pegar essa missão, ela é uma missão de 11 horas. Então, cara, 3 pilotos, todo mundo ele voa 3 horas e meia, mais ou menos. Se é cansativo pro próprio passageiro, imagina para quem tá tenso. Tenso, sabe? E lidando com várias adversidades que pode acontecer a qualquer momento. Então, é necessário. Mesmo com a modernidade de hoje em dia, tudo fica 100% na mão do piloto ali ainda? Não. Não, ele consegue ter uma... Cara, esses aviões de linha comercial, normalmente, por exemplo, o Airbus 330, quando ele decola, o cara fechou o trem de pouso, ele só vai retomar o controle quando ele for pousar no destino. E esse controle automatizado é feito pelo próprio sistema do avião ou tem um sistema de controle a longa distância, sei lá, via rádio, não sei? Cara, não, controle do avião não. O que esses aviões de grande porte fazem é, eles comunicam, assim, o motor se comunica, que é o sistema de telemetria, né, no caso, por satélite. E aí ele avisa, tô a tantos por hora, deu essa pane. Isso que também é uma parte da caixa preta, digamos assim. E tem esse sistema, e algumas companhias, eles são signatários, eles pagam por esse sistema e usam. Entendi. Mas a rota tá na mão do piloto. Tá na mão do piloto. Tudo via satélite, tipo, então. ele faz a rota. Aí, por exemplo, se ele tá voando e tem uma formação, ele que decide se vai entrar, se vai desviar. É que você já viu aquele caso daquele do Malaysia? Que sumiu? Malaysia Airlines? O Triângulo das Bermudas? Cara, na verdade, não, que é triângulo? que Ele... O que aconteceu naquele caso? Eu até tava vendo, né, pra falar pra vocês. E, cara, o piloto... Eram 2 pilotos, o Chá... Pode puxar um pouquinho o microfone mais. Tá ruim? Não, pode puxar aqui, ó. Tá, beleza. Se quiser vir pra trás. Que era o Chá e um outro piloto malásio que fala, não sei. Não sei como que é o termo, não. Então, mas da Malásia. É, da Malásia. Eu acho que eles eram da Malásia. E, cara, eles saíram, decolaram, acho que a sul, e tinha que ir pra norte. Desculpa, eles saíram pra sul, aí ele fez uma volta e foi pra norte. Aí ele desligou o transponder. O transponder mostra a posição do avião. Aí você me fala, pera, se não tá mostrando o transponder, qual que é o procedimento comum? A Força Aérea vinha interceptar o avião. Sim. Aí você me fala, ele voou por 6 horas antes de ter a queda. O que ele fez nessas 6 horas? Ele saiu do aeroporto, passou na cidade natal dele, da Malásia, desligou o comando, despressurizou o avião e dizem que ele voou até acabar o combustível, mas não tem como afirmar. Por que despressurizou o avião? Porque galera... acreditam que seja um suicídio coletivo. Eu vi falar isso aí, que o cara tava... Só que assim, ele não ia matar todo mundo com o avião. Coisa. Porque assim, mesmo você tenta despressurizar o avião, demora. Entendi. Isso aí foi o que ele fez de voar na fronteira, que daí ninguém conseguiu interceptar ele, né? Isso, ele ficou voando na fronteira de 2 países, da Tailândia e... eu não lembro qual era o outro. Tem da Malásia mesmo, não é? Não, eu não sei. acho que não sei, eu não lembro. Também não lembro, mas ele tava bem na fronteira, né? E quando um identificava ele já tava na outra. Tava no espaço aéreo, e ninguém, decidia quem que ia interceptar. Porque não dava tempo. E aí sumiu. Não tem nada que consiga rastrear isso, não existe uma possibilidade? Cara, eles têm um cara no Twitter que ele é um matemático, e aí ele fez uns cálculos de aproximadamente o avião tá ali. Sabe, tem isso. Numa certa área. Isso, só que assim, como eles chegaram a essa certa área? Por esse sistema de telemetria. A Malásia não assinava esse sistema. Então, assim, o que acontecia? Era aquele ping que saiu no jornal. Sim, e o sinal batia e voltava. Isso. Certo. E aí ele mandava e não conectava. Tipo, tô recebendo seu sinal, mas você não paga o sistema. Tchau. E foi assim mais ou menos que eles sabem. Triangularam os sinais ali. Acredito que tá perto da Fossa Abissal, só que a Fossa Porque Abissal é 3 km para baixo da terra, né, mais ou menos. Não acha nunca mais, na verdade. Porque eu eu lembro que naquele caso do Air France lá, que foi tantos de milhões que gastaram para achar aquele avião, sabendo a posição dele ainda, né? Sim. Já não acha, imagina um que o pessoal não tem. O mar é muito e tem corrente marítima. Aproveitando o gancho do mar aí, é uma questão polêmica também. Dizem que pousar a aeronave no mar, em água, é a mesma coisa que o perigo é até maior, não sei, que pousar na terra. Que nem teve o caso do piloto lá nos Estados Unidos que pousou no rio... Como é que é o nome daquele rio? Hudson. No Hudson lá. Graças a Deus pousou o avião com sucesso. Mas por que pousar na água é tão perigoso quanto na terra, nesse sentido aí? Eu acredito que não é assim, a
colocação não é essa, né? Porque você pousar na água, você não tem obstáculo. Você não vai bater numa árvore, você não vai bater num prédio, entendeu? Então depende de como você pousar. Eu se fosse piloto, se fosse no caso do Rio Hudson, em vez de pousar em cima da cidade, eu pousaria na água. Eu pousaria no rio. Porque Tanto lá não tinha nada plano. Acho que não morreu ninguém naquele acidente. Não morreu. Agora, a semana passada teve um avião que caiu, que saiu de Campinas para o Rio de Janeiro e caiu no mar. Com piloto de Corumbá? Com piloto de Corumbá e tal. Então, assim, a gente não sabe o que efetivamente aconteceu, né? E a água era de noite e tal. Mas eu acredito que entre pousar em São Paulo, né, no meio de prédio, pousar na água é mais seguro, entendeu? Depende da forma também. E o avião, ele já tem um sistema, um preparo para pousar em água em emergência, situações de emergência? Já tem algum tipo de... Porque tem o próprio avião de pousar na água. Existem aviões chamados anfíbios. Que são aviões que pousam na água. Usam muito agora, na Amazônia. Não existe um preparo. O piloto pode preparar o avião para pousar. Que nem para pousar na água tem que puxar o nariz, ele tem que vir com o nariz mais alto para ele entrar meio de barriga, entendeu? A barriga vai encostando primeiro e o trem de pouso fechado. Se você entrar com ele muito bicado, ele vai afundar, entendeu? Vai quebrar. Então existe um procedimento, abrir porta, entendeu? Porque deixar a porta aberta, né? Senão entorta a fuselagem, você não abre. Né? Que é o mesmo procedimento de você pousar num cerrado, entendeu? Numa situação de emergência. Exatamente. O que você ia falar? Não só por entortar a fuselagem, mas também pela pressão que a água faz. Da água, exatamente. Você não vai conseguir abrir a porta. Você não abre. Impossível. Entendi. Agora, a gente, esse avião do piloto lá que caiu no mar aqui em Paraty, a gente não sabe as condições, entendeu? Eu já fiz aquela rota várias vezes, a mesma rota dele. Ali você tem um corredor visual que vai para o Rio de Janeiro. Você bloqueia São José dos Campos, desce para o mar e vai em cima da Ilha Grande, ali, aquele presídio, né, Paraty, não sei o quê, e entra para o Rio de Janeiro, entendeu? Que é o corredor visual. Né? Essas aeronaves de pequeno porte, a pilotagem é muito mais visual do que instrumental ali no caso, não? Não, depende do tempo, né? Tipo, a gente tem o bimotor Seneca, que é um bimotor relativamente pequeno. E ele voa por instrumento também, tem os mesmos instrumentos de um avião maior. Agora, o que acontece? Você pega um avião de 2.000 quilos, que é um Seneca, aí você pega um King Air, que é 5.000 quilos, e você pega um Airbus desse que pesa 50 toneladas, entendeu? O que acontece? Você tem limitações diferentes, entendeu? De formação, de gelo, de turbulência. Em meio à tempestade, você fala. Exatamente. Ali, cada um se comporta de uma forma. Comporta diferente. Então, um avião mais pesado, claro que o impacto com ele vai ser menor. Né? Um avião mais leve vai ter um impacto maior. Então, tempo fechado, o avião nem sobe. Ou não? Tem hipótese de ter que fazer voo ainda? Não, você tem que avaliar as condições, né? Tipo,